Moçada, hoje o aniversário é da realeza. Happy birthday to you, Sheer Heart Attack. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. Estamos aqui de novo com o Clube dos 40, retrocedendo mais uma vez 10 anos para virar o Clube dos 50, né? Porque o petardo de hoje vem de 1974 e está completando nesse 2024 50 anos. Não é outro senão o segundo disco da sua realeza Queen, ou a grande realeza do rock clássico, do heavy rock, a banda fantástica, sensacional, que começou lá nos anos 70 e fez coisas maravilhosas. Esse é o segundo disco da banda, numa época então em que a banda ainda buscava aquele rumo que teve depois, né, de fazer um rock and roll misturado meio com ópera aí, com muitas vozes e tudo mais, aquele estilo clássico maravilhoso que nós aprendemos a gostar. Esse disco aqui não é bem ainda nesse estilo, mas já mostra muitos caminhos do que a banda seguiria depois. E foi muito importante para a banda, então, para consolidar mais o seu trabalho após o seu primeiro disco, né? E abriu um caminho, né? Abriu um espaço importante para o que veio depois. Que depois desse aqui veio a grande obra, né? A Night at the Opera, que catapultou de vez a banda para o sucesso. Muito bem, a formação aqui era de sempre, né? Com o Freddie Mercury nos vocais e aqui já nos pianinhos aí, coisa que ele foi aumentando no decorrer das passagens do Queen, né? O John Deacon no baixo, o Brian May na guitarra e o Roger Taylor na bateria. Um dos grupos mais técnicos, mais polidos, mais fantásticos que a música pesada já viu na sua história. O disco abre com Brighton Rock, aquela que já está quebrando tudo naquele estilo bem pau mesmo do Queen, que o Queen seguiria depois na sua carreira aí. Quem conhece bem as pauleiras do Queen vai saber bem do que eu estou falando. Segue aí com Killer Queen, né, que já mostra o rumo, né, como as outras que vieram depois aí, que já mostra aquele rumo lá com vozes, com piano, com aquelas coisas mais cadenciadas, com aquelas coisas mais clássicas ali, que o Queen sempre gostou de fazer, né? Depois, seguindo, tem a primeira parte de In the Lap of God, que já é já é aquela música assim mais pomposa também, que leva, né, para aquele lado bem mais Queen da vida, um grande solo do Brian May e tudo mais. E segue com a Stone Cold Crazy. A Stone Cold Crazy é uma música bem rápida, bem acelerada, bem paulada mesmo, que muitos colocam como precursora do speed metal. Tá certo que aí eu acho que é forçar um pouco a barra demais, mas assim, porque também, né, nos anos 70 houve outras músicas aí bastante rápidas e pesadas também que influenciaram as bandas oitentistas depois, que partiram pro lado do speed metal, que depois virou thrash metal, né? Mas, assim, eu falo, você tá louco falando que o Queen tá fazendo thrash metal? Não, o Queen não fez thrash metal, mas muitas pessoas colocam essa música, eu coloco assim, não como a precursora, mas como uma das precursoras daquele heavy metal mais rápido que a década posterior consagrou, tá? Então, inclusive o Metallica fez covers dessa música e tudo mais. Ela tem sim, né, elementos que as bandas que partiram para o lado mais speed buscaram em músicas desse tipo aqui. E outras, né, como Rapid Fire do Judas Priest, embora essa seja de 1980, a Into the Void do Black Sabbath, que também tem partes bastante aceleradas. Essa aí está entre as precursoras sim, tá? Então, o Queen mostrando aí toda a sua capacidade de influência ao longo dos seus discos e ao longo dos anos, né? Ela segue aqui com algumas baladas, algumas coisas assim, e fecha com a segunda parte da música In the Lap of Gods, né? Que é aí aquela coisa mais levada pro lado da ópera rock que o Queen tanto consagrou depois na sua carreira. Moçada, um disco de muita importância, isso parece até redundante dizer, né? Porque como não são importante um disco do Queen, mas exatamente por causa disso, pela importância que a banda mostrou depois, ao longo dos anos, esse segundo disco que veio consolidar a banda,
tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos também. O Queen foi uma banda que já, desde o começo, já teve seu público nos Estados Unidos, né? Esse disco aqui é muito importante, então, para manter o Queen na ativa, na estrada e já lidando, né? Aquele patamar, assim, de moral para fazer uma coisa bem mais ousada no próximo disco, né? Que aí já é uma outra história que nós falaremos oportunamente. Mas então, moçada, não deixe de conferir mais essa grande obra histórica do heavy rock, do rock clássico, o segundo disco do Queen, Sheer Heart Attack. Aliás, essa música, esse título, né, Sheer Heart Attack, depois foi transformado em música e utilizado num disco posterior do Queen, lá em 77, né, no News of the World. Então, esse disco não teve aqui uma faixa título, né? Essa faixa depois foi utilizada mais pra frente, né, 3 anos depois, num outro lançamento do Queen. Algo meio curioso aí de se ver que não é muito comum nas bandas, né? Mas o Queen fez isso aí. Então, moçada, confiram lá, Sheer Heart Attack, como eu sempre digo, quem já conhece sabe do que eu estou falando, quem não conhece precisa conhecer, e lembrando que eu não falei no começo, né? Façam sua inscrição no canal para que a gente possa crescer e continuar falando sempre aqui de coisas legais. Tá ok? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.